Olá, nós iremos falar sobre as pectinas. Histórico. No ano de 1750, aconteceu as primeiras citações sobre pectinas em artigos. Já no ano de 1970, ocorreu a descoberta da pectina enquanto composto químico. Essa descoberta foi feita por Vauquelin. No ano de 1824, Braconnot foi o primeiro a caracterizá-la como um composto das frutas e esse composto é responsável pela formação do gel. Já no ano de 1848, Frame reportou a existência de um precursor pêctico insolúvel em água que é conhecido como protopectina. Smolensk, no ano de 1923, foi o primeiro a sugerir que a pectina era um polímero complexo. Esse polímero ele poderia ser comparável em estrutura ao amido, sendo que as análises de raio-x concordavam com essa hipótese, mas indicavam ser mais lógica a comparação com a celulose. O teor em substâncias pêcticas varia de acordo com a origem botânica do produto vegetal, sendo 4 subprodutos de indústrias agrícolas e alimentares ricos em substâncias pêcticas, com teor superior a 15% em base seca. São eles o albeto cítrico, polpa de beterraba, capítulos de girassol e bagaço de maçã. A maior parte da pectina usada pela indústria de alimentos é originária dessas matérias-primas, sendo extraída em condições levemente ácidas e em alta temperatura, resultando em cadeias de homogalacturonano, que nada mais é que o mais abundante polissacarídeo pêctico na parede celular, correspondente a cerca de 60% do total da pectina. A pectina está localizada na parede celular de vegetais superiores associada a outros componentes. Essa parede celular, ela pode ser dividida em duas camadas. Essas camadas são denominadas de primária e secundária. Sobre a camada primária, é possível se estabelecer dois modelos estruturais, cuja área de superfície aumenta durante a expansão da célula. Já a camada secundária é uma estrutura complexa adaptada à função da célula. Ela é formada internamente à parede primária na diferenciação. Estrutura molecular das pectinas. Em 1934, as pectinas cítricas foram reconhecidas como cadeias lineares de ácido galacturônico. Esse ácido ele é um componente essencial na produção de fitolexinas. As fitolexinas elas têm propriedades antibióticas muito poderosas contra infecções que acontecem na parede celular vegetal. As pectinas são formadas por 17 diferentes monossacarídeos, organizados em polissacarídeos distintos, a partir de mais de 20 diferentes tipos de ligações que formam uma rede quando são unidos e agrupados em diferentes tipos de cadeias. Essas cadeias podem ser constituídas por alguns ácidos, como por exemplo os urônicos, que apresentam um grupo C dupla OH em vez de um álcool OH no último carbono da cadeia. As hexoses, que são monossacarídeos formados por uma cadeia de 6 átomos de carbono, as pentoses, que são monossacarídeos compostos por 5 carbonos e que compõem a estrutura dos ácidos nucleicos, por exemplo, que comandam as funções celulares, e a metilpentose, que também pode ser chamada de raminose, que é um desoxiaçúcar naturalmente encontrado em muitos glicosídeos. Os polímeros derivados do ácido galacturônico presente na pectina são conhecidos como ácido pético, que são os açúcares. Os açúcares podem existir nas formas furanosídicas, que são formadas por anéis de 5 lados, ou piranosídicas, que são anéis de 6 lados, como por exemplo a glicose. Essas formas possuem diferentes anômeros, que são dois açúcares que se diferem somente na configuração do carbono, que é chamado de carbono anomérico. Os prefixos alfa e beta são utilizados para denotar as configurações do carbono anomérico. Eles possuem diferentes tipos de ligações entre os monômeros, tais como ligação alfa 1,4, ligação alfa 1,5, beta 1,3, beta 1,4 e beta 1,6, que indica a posição das ligações nos carbonos. Degradação da pectina. Pode se degradar por dois mecanismos principais: desesterificação, que acontece a liberação de metanol e a formação de pectinos no meio ácido pH entre 1 e 3 e temperaturas inferiores a 10 graus Celsius. Despolimeração. Diminuição da cadeia polimérica pode acontecer por hidrólise em temperaturas acima de 10 graus em meio ácido. Na aplicação industrial e farmacológica, temos, na aplicação industrial, os polissacarídeos que promovem o aumento da viscosidade, como poligalacturanose e
pectinaliase e também funcionam como caloides estabilizantes e protetor de alimentos e bebidas. Uma das características farmacêuticas temos a formação de GEs pela poligalacturonase, uma vez que elas atuam sobre a pectina de baixa metilação.